Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas, e aí, como vocês estão? Mais uma quarta-feira aqui juntos, Analisando Disco é aquele programa, vou insistir nisso. Primeiro, pague YouTube Premium para você ouvir o programa enquanto tá com o celular desligado e faz outras coisas, vale muito a pena. Ah, Gustavo, não vale a pena. Fiquei nessa negação por muito tempo, agora não quero outra vida. Faça isso para você escutar o Analisando enquanto você dá aquela caminhada, lava aquela louça, dá aquela malhada. Ah, tô indo ali. Vai escutando. Analisando disco, curte, compartilha, já manda aqui para aquele teu amigo que também é fã da maior e melhor banda que esse Brasil já produziu. Já comecei com polêmica aqui para Gustavo, como pode? Como pode? Não é possível, blá, blá, blá. Matheus Simões, como você está? Tudo bem? E aí, galera, beleza? Estou levemente animado para fazer essa análise. Esse, eu diria que é meu disco favorito, Los Hermanos, um disco que mudou minha vida de conceito geral de influências, em mashups de referências. Vai ser um prazer falar ao lado, para mim, de um dos maiores compositores da atualidade do Brasil, que eu peço ali para apresentar. Pode entrar Rodrigo Amarante aqui, né? Matheus Simões tirou de mim as palavras que escolhi para anunciar ele. A lenda, o cara que tem ali, ó, a canetada de Joel Midas da canetada ali das músicas do Brasil. Rafael Bola, e aí, como é que você tá? Tô bem, e aí, Gustavo e aí, Matheus. Pô, muito bem, cara. Fiquei muito feliz com o convite. É uma banda que eu, amo, né, de paixão, assim, desde que eu conheci. E conheci tarde, vou falar disso aí daqui a pouco, isso que é muito doido. Mas mudou completamente, assim, a minha vida, principalmente a minha vida profissional na música, assim, sem sombra de dúvidas. Foi a banda que mais influenciou as coisas que eu escrevo e faço até hoje, assim. Eu tenho uma linha de pensamento que eu não estou falando que é melhor, assim, não, aqui não está entrando o valor de julgamento, mas eu acho que Los Hermanos é a banda que mais influenciou, é a banda mais influente da história da música brasileira. Banda. Se você pegar todo mundo... A gente aqui todo não cria polêmica. Eu tô falando disso, não. Mas assim, não é tipo que todo mundo gosta. Assim, não, pô, Charlie Brown Jr. Acho que muito mais gente gosta de Charlie Brown Jr. Legião Urbana, muito mais gente gosta de Legião Urbana. Mas assim, que você consegue ver uma linha de influência que vem até hoje, perfeita assim. Não, isso aqui é Los Hermanos. Isso aqui é Los Hermanos. Isso aqui é Los Hermanos. Vocês acham que tô falando uma besteira gigantesca? Não, mano, eu acho que tá falando muita, assim, eu não vou cravar que tu tá certo, né, obviamente, mas eu não tenho dúvida que a quantidade de banda, velho, que surgiu pós Los Hermanos, que tem referência do Los Hermanos, foi, tipo assim, um negócio abissal, tá ligado? Na época que a Zimbra começou, por exemplo, lá em 2007, 2008, o Los Hermanos acabou em 2005, 2006, se não me engano, não lembro agora. E a gente só via as bandas começando junto com a gente com influência de Los Hermanos, assim, completamente. Seja do jeito de cantar, nos instrumentais. Eu acho que foi uma banda que com certeza, ela ditou um novo conceito musical, assim, né, de fazer música. Antes disso, o lance era completamente diferente. Tinha as referências do... Eu que sou de Santos, né, eu vivo essa dualidade do Charlie Brown Jr. versus Los Hermanos, né, então... eu vi muita banda em Santos tipo Los Hermanos, assim, pré-2008, 2007, se inspirar muito em Charlie Brown Jr., em Rapa, em Planet Hemp, e pós isso, eu percebi, né, lá em Santos mesmo e fora também, que a quantidade de bandas que adotou, né, entre aspas, esse estilo de som, essa mistureba que Los Hermanos fez de um monte de coisa ali, foi muito grande mesmo, cara. É inegável, assim, inegável. É o que eu acho interessante, assim, do Los Hermanos, principalmente nesse momento histórico, é uma coisa que a gente geralmente fala do lançamento naquele momento, né? E pelo menos o impacto que eu tive naquele momento obviamente Charlie Brown Jr. é foda, mas as referências são Seaweed, C-Miami, Fu Manchu, são bandas gringas, né? Maravilhosas, mas são bandas gringas. NoFX, 311. Exatamente. O Los Hermanos, ele revisitou muito o nosso passado. Durante os anos... quando foi lançado em 2001, em 2026 esse disco faz 25 anos, eu posso estar errado, tá? Mas eram poucas bandas que botavam uma influência de Belchior
num disco, assim, tipo, bandas de rock, né? Que traziam essas referências tipo Ark, de métricas na escrita totalmente diferente daquele período. Então, na verdade, eu não acho que necessariamente eles são mais revolucionários, não é isso, mas dentro do universo deles, com certeza eles fizeram uma revolução, entendeu? Eles são uma das bandas que revolucionou a música brasileira, quando se fala em rock, se fala até mesmo nessa nova MPB que até hoje é muito influenciada, Cícero, né, que não é mais tão nova, mas tantos artistas... Se pega na Frango Elétrico, cara, se pega, assim, pega qualquer um, mas pega o último, sei lá, tem Insiste em Mim, foi single do último disco dela, que dali é Los Hermanos, que até os metaizinhos, a maneira... Rafa Pinta, Duda Brack, né, tem muita gente que... O Caio Prado, que se você escuta, você ouve muita influência dos Hermanos, né, muita. Eu acho que o Matheus falou um negócio que é muito característico, muito pontual, assim, que o Los Hermanos, eu acho que ele trouxe esse lance da MPB, entre aspas, né, da poesia, do jeito de tocar, que não era aquelas guitarras dos anos 2000, de tocar bordão e tal, para um lance elétrico, plugado, que fez essa mistureba de banda de rock com essa MPB que durante anos e anos e anos era vista muito como uma música um pouco mais, né, clássica, assim, rebuscada, mais... Erudito, né? Exatamente, mais erudito. E aí chegou lá o Amarante, mano, e começou a tocar os acordes numa Giannini dos anos 70, assim, com coros, com um timbre meio podre, clean, assim, e, porra, aquilo ali foi maravilhoso, assim. Então, é o Weezer bêbado na Lapa, né? Exatamente, tipo isso, né? mano. É um pouco por aí. É uma ótima descrição, mano. O Weezer bêbado na Lapa, mano. Eles se influenciaram muito, foram influenciados muito, né? Eles falam muito isso numa banda do Rio chamada Cabola Tequila, né? Que era uma banda que juntava gente, assim, uma galera absurda. Tinha o Nervoso, o Donida, o Cassim, era uma banda assim, animal aqui do Rio. E eles conseguiram realmente deixar, talvez, com essa influência, um som mais, sei lá, eu acho que talvez criar uma personalidade que tenha diluído melhor nos ouvidos, né? E foi... Agora não lembro se foi a Cabola Tequila ou Funk Como Le Gusta, mas tinha terça-feira no Globo, Jornal Globo, tinha uma parte no segundo caderno, tinha uma parte de música, né? Falando de, enfim, de música em geral, não era lançamento. Aí tinha o cara falando assim, hoje lançamento das bandas A Cabola Tequila, ou Funk Como Le Gusta, não lembro, e Los Hermanos, foi a primeira vez que eu ouvi ali. Eu falei, vou ver qual é, porque eu pegava ali e tentava ver qual é, né? E aí... A primeira vez que eu ouvi foi também assim, Walkman, sabe? Assim, coisa... velha, foi a primeira vez que eu li sobre. Aí eu fui correr atrás, assim, para entender qual é, aí vi, tipo, aí começou tocando a Júlia. Aí eu falei, rapaz, maneiro isso aqui. E foi interessante também essa quebra, né, do primeiro pro segundo, que foi ali que foi a primeira vez que eu vi, assim, de uma banda nacional ter uma quebra tão assim, forte. Radical. Né? Uma quebra tão radical ali, porque eu já tinha ouvido umas paradas assim no mundo. U2 lançou... Os anos 90 do U2 foram uma loucura, né? Foram eletrônicos. Então, tipo, eu cresci, tipo, caramba, o U2 tá esquisito, mas era uma coisa distante. O Metallica cortou o cabelo. O Radiohead mas o Kirei. U2 já estava em outro momento de carreira. Eles sempre foram mais... Sempre buscaram novas referências, o Bowie, né? Mas, assim, do primeiro pro segundo disco, é uma mudança muito... Exatamente. Exatamente, essa mudança... Não, esse negócio da mudança do primeiro para o segundo disco, eu acho que, né, posso estar falando besteira porque eu não estou na cabeça dos caras, obviamente, mas eu acho que eles perceberam essa brecha, esse lugar que eles poderiam misturar essa MPB com rock, com guitarra e tal, depois do primeiro disco. O primeiro disco ele é aquele escazão clássico, né, mano? É o escazão tu falou de 311, essas bandas todas que faziam um ska com metal, meio skate, né? Era muito ligado ao skate, ao surf, essa parada. Mari Boston, né? E aí do nada parece que eles viraram isso mesmo, tipo, viraram o Chico Buarque tocando guitarra, sacou? Tipo, começaram a fazer essa inserção de música brasileira mesmo, né? Da MPB, um pouco de samba. Tem umas pegadinhas
É samba que, quando você não sabe tocar samba, assim, sabe? Mas você tenta ficar Você emulando ali aprendeu 10 sequências de acorde. Exato, velho, exato. E eu acho que eles conseguiram fazer essa transição. Foi brusca pra caramba, né? Tanto que tem muita gente que ama o primeiro disco do Los Hermanos e não gosta dos outros três. E tem muita gente que acha o primeiro disco paia e ama os outros três discos depois que eles Sim. fizeram, justamente por essa quebra ser tão brusca, né? Porque do bloco até o 4, a gente nota que é uma evolução que tem uma linha do tempo ali. Dá para entender para onde eles estão indo com o passar do disco. Né? Agora, do primeiro disco para o segundo, parece que são duas bandas diferentes, mano. E é interessante, porque eram outros tempos. A banda, em 6 anos, lançou 4 discos, né? Hoje em dia, Sim. Às vezes, as bandas demoram 6 anos para lançar o segundo disco, né? Sim. Então, você tem 99, 2001, 2003, 2005, os discos, e eles são bem diferentes entre eles, né? Você até tem o primeiro do For Fun bem diferente do Policenso, mas o do Los Hermanos, até para o momento histórico, assim, todo mundo achava que os caras iam abraçar o Ana Júlia. Para quem vai mexer numa fórmula que deu certo? Eu acho que eles venderam mais de 250 mil cópias do primeiro disco, que esse é um negócio absurdo, ainda mais para um disco nacional. E o contrário, eles, na verdade, abdicaram desse processo. Eu até vou trazer alguns comentários, assim, porque eu conheci algumas pessoas que participaram desse processo de mudança também. Tem muita coisa para falar sobre esse disco. A gente vai ter que ser meio sagaz, que o disco é longo, né? Eles têm isso de fazer discos sempre de mais de 10 músicas, né? 12, 14 músicas. Eu acho que o Ventura tem 15, esse tem 14. São discos mais longos. Eu acho legal o disco com início, meio e fim. Assim, não é um disco que tem o início, um meio, assim, quase que uma transição e o fim. Ele é um disco longo, mas para fazer é difícil também. Mas, ô Bola, você falou que descobriu Los Hermanos tarde, não é? Não sei se você já estava gravando. Conta aí. Pô, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 33 anos, eu sou de 92 e na minha adolescência eu ouvia muito For Fun, ouvia Fresno, ouvia CPM 22, ouvia Charlie Brown Jr., eu ouvia as bandas que a molecada da minha geração tava escutando, né? Essas bandas no auge e tal, Scratcho, de Bob. Então, Garage Fuzz 013? Hã? Garage Fuzz 013? O Garage Fuzz eu descobri um pouco depois também, mano, mas bastante. Sim. Inclusive, uma baita referência para Charlie Brown Jr. foi, né, e tal. Sim. E só que o lance foi que eu fui descobrir o Los Hermanos quando eu comecei a compor, tá ligado? Porque eu, como todo adolescente, a gente começa a compor, né, da minha geração, aquelas músicas que eram bordões de 3 notas, parecido com o Teoria Dinâmica Gastativa do For Fun, as músicas do Scratch, do D-Bob, que eram os bordãozão lá, vai e volta toda hora e tal. E aí, quando eu comecei a tentar explorar um pouco mais o violão, por exemplo, foi onde eu comecei a ir atrás de referências. É óbvio que eu já conhecia o Los Hermanos, mas eu nunca tinha ido a fundo, né? Ouvido o disco, reparado nas produções, nos arranjos, e aquele negócio explodiu minha cabeça, assim, né? Principalmente por conta dos metais, cara. Os metais ali, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma banda que usava metais, que não era de uma maneira que a gente chama metais de ataque, por exemplo, o Tim Maia, que é umas porradonas de riff para. O Los Hermanos usava aquilo como se fosse um violino, sabe? Eram umas camas de metais que elas tinham umas melodias extensas, não tinha ataque, eram arranjos bem meio orquestrados, assim, não era aquele lance ska que eles fizeram no primeiro disco, né? Eu acho que essa foi uma grande diferença também para mim, porque no primeiro disco, o uso dos metais, eles são muito nessa onda do ataque, né? Do ska, do funk, do soul, que é o riff lá de metal pegadaço, para e trava, aí volta a guitarra com distorção. E aí no segundo disco eles já começam a ter uns flertes, assim, com esses arranjos mais arrastados, né? Pô, tu vai ouvir Sentimental, por exemplo, os caras, com certeza, eles, você pensa na hora, né? Eles ouviram alguma coisa de muito diferente que eles estavam ouvindo antes, porque eles, com as mesmas coisas que eles tinham, né? Com a mesma banda, assim, tirando o Patrick, que eu acho que gravou o primeiro disco no baixo, né? E depois saiu, mas, assim, era o mesmo núcleo de composição, de criatividade, só que eles conseguiram pegar esses mesmos elementos e usar de outra maneira. Esse eu acho que foi o grande
né, acho que foi o grande pulo do gato assim, que o Los Hermanos conseguiu fazer do primeiro para o segundo disco. Eles não abriram mão completamente da estética que eles tinham, mas eles pegaram aquilo lá e transformaram em outra coisa também. Você vai ouvir metade do disco, é uma metaleira arrastadaça, assim. Sei lá, acho que não tem nenhum ska nesse disco, assim, que nem tinha no primeiro, se eu não me engano. Ska não, tem um hardcore, né? Tem um hardcore só, que, enfim, a gente vai falar depois, mas tem um hardcore. Você falou uma coisa que é interessante, que é fácil até analisar. O primeiro disco, a balada do primeiro disco é Primavera, né? A balada do segundo disco é sentimental. Você vê, apesar de eu adorar a Primavera, você vê que, assim, são outras referências, é outro universo de composição. Esse é um disco que tem muito mais a presença do Rodrigo Amarante, né? No primeiro disco, ele compôs só Quem Sabe e 11 Dias, né? Sim. Nesse disco, ele já está presente aqui, ó, 2, 3, 4, 5, já em 5 músicas. Primeiro foram 2, né? Ele ficou mais à frente. No primeiro disco, pelo menos para quem acompanhava MTV na época, acompanhava mais dessa maneira a banda, ele era o cara da flauta, sei lá, da percussão, que pulava no palco e tal. Ele era esse cara. Eu lembro de quando eu vi todo o Carnaval Tem Seu Fim, ele tocando guitarra, caraca, eu acho que era até uma Schecter verde, se não me engano. Fiquei assim, caraca, fiquei impactado, né? Eu vou até aproveitar o gancho. Eu acho que muito dessa influência do Los Hermanos no Zimbra tá no Azul. Eu acho o Azul o disco com mais cara do Los Hermanos. Então, se você não conhece o Zimbra, ouça o Azul aí, que vocês estão ouvindo, você gosta do Los Hermanos, você vai adorar o disco de escasso. Engraçado que tu falou que ano que vem o bloco faz 25 anos, o Azul faz 10, né? E a gente teve muita referência de Los Hermanos. Eu brinco que o Azul ele é uma fusão ali, pelo menos na minha cabeça que compus as músicas, ele foi uma fusão entre o American Football e o Los Hermanos. Era aquele indie um pouco mais alternativo ali nas guitarras, nos riffs, nos efeitos e tal, mas o lance dos metais, cara, foi tipo completamente referência do Los Hermanos, né? De usar os metais como eles usavam, né? Não nesse lance que nem eu falei de ataque, sim como parte do arranjo ali empurrando. Pô, parece que, sei lá, cara, tem uma banda de apoio tocando com eles, tem uma banda de apoio tocando no nosso disco, e não tem, é um trompete, um trombone no nosso caso. Acho que os Hermanos eles tinham um sax, era um trompete, um trombone, um saxofone. A primeira música do disco, né? Sinais, ela é tipo total, bizarramente Los Hermanos, assim, muito bom, muito bom. Os riffs de metais eu acho que são muito característicos. A galera associa muito hoje ainda por conta disso também, né? Porque o metal é um elemento que não passa despercebido, mano, sabe? Tipo, não tem como. Você ouve ele do jeito que ele é tocado, você fala, nossa, cara, isso aqui é Los Hermanos, tá ligado? E pedir pro trompetista tocar baixo é difícil, rapaz. É difícil, o cara gosta de quebrar a vidraça. É complicado. Vamos pro disco? Vamos pro disco. Primeiro, a capa dele, já adianta aqui que vale sim uma camisa hipster. Bola, pra tu que não sabe, a gente tem um segmento aqui. A capa, vale a camisa? Então eu diria que vale sim uma camisa. Vale. Mas vale muita coisa. Vale. Porque... Dá pra botar até seria um Pierrot? Não é um Pierrot, é um bate-bola. Um bate-bola. Eu acho que é um bate-bola, desculpa. Tem a bolinha aqui, ó. Pode crer. Ele no cantinho de uma camiseta, rapaz, isso daí derruba qualquer Lacoste. Isso daí é um sucesso. Verdade. Dá pra virar um loguinho mesmo, né, cara? Exatamente. Alô, reserva, tira de pica-pau. Dá muita coisa, cara. E na turnê do ano que vem deles, podia lançar. Eita, joguei aqui, hein? Joguei pro universo. Mas, cara, vale muito a camisa, mas vamos para a ficha técnica rapidinho. Esse disco foi lançado em 1º de junho de 2001, 24 anos atrás, como a gente falou, e ano que vem fazem 25 anos de lançado. Foi produzido pelo Rafael Ramos, que é um baita produtor até hoje da Não. Rafael Ramos produziu o primeiro disco. Não, mas ele ajudou, não, porque tá aqui. Não, o segundo disco é produzido pelo Chico Neves. Pelo Chico Neves? Eu achei que era pelo Rafael também, viu, mano? Não, o Rafael produziu o primeiro disco. Rafael, amo, coração, amor da minha vida, perfeito. Ele produziu o primeiro disco. Gênio. Mas o segundo disco é o Chico Neves. O Chico Neves, que foi responsável por... O Cassim participou dessas gravações. O primeiro disco produzido pelo Cassim é o Ventura. O Cassim começou a participar desse disco com a saída do Patrick. Ele começou a estar mais presente ali com a banda.
mas o Chico Neves produziu Jorge Maltner, Loborges, Lenine, Paralamas, o Paul McNarama do Skank, que é um descasso, Gilberto Gil, rapaz, produziu Quando o muita Skank coisa virou e adulto, né? esse disco. Quando o McNarama- Exata, foi a virada do Skank, concordo com a sua pessoa. Adoro esse disco. A Então direção artística desse É disco, por verdade, acaso, produção é do Chico João Neves. Augusto. É do João Augusto, que é um gênio também, pai do Rafael Ramos. Ele foi o diretor artístico do disco. Irado. Não, tá aqui, produção Chico Neves, mas aqui embaixo tá produtor Rafael Ramos. Ele deve ter feito ele deve ter estado ali. Tipo, galera, dá um. Liga Mas ali. aqui, ó. Aqui não tem, não, ó. Na ficha aqui, ó. Não tem, não. Mas tranquilo, segue. Então vamos falar aqui das 14 canções. Posso fazer alguns comentários? Sempre. Peço sua licença. Outros nomes bons para falar dessa ficha técnica foi masterizado pelo gênio Ricardo Garcia. É um gênio, se você quer saber, o melhor master brasileiro, um dos melhores do mundo, é o Ricardo Garcia. A mix dele não é a mix que eles apresentaram, a gravadora recusou o disco, e o acordo entre eles foi uma nova mixagem com acompanhamento da banda, que, se você for ver, na mixagem tem o Marcelo Susequinde e o Vitor Farias. Cara, eu já li sobre essa história também. Inclusive, um dos pontos que eu acho muito consideráveis desse disco é a mix dele. Ele parece ser um disco que, na época, o disco é de 2001, é isso, né? Isso. Bicho, era a época do Full HD na indústria, né? A galera tentando fazer as coisas meio cristalinas, assim, né? High-tech. Exatamente. E eu acho que eles vieram nessa contramão de fazer o negócio soar, que naquela época nem existia, mas quase como se fosse um lo-fi a parada. As guitarras cruas, você ouvia você ouve, né? Uns ruidinhos, uns silêncios que eu apesar de eu ter começado a tocar com, sei lá, em 2007, 2008, com 15 anos, eu sei que nessa época, ouvindo os discos, era uma preocupação muito aparente, é muito óbvio isso, de não ter espaços, não ter buracos. A galera preenchia tudo que podia o tempo todo. Tinha que ter um paredão de som, tinha que ter um monte de coisa acontecendo ali. E o Los Hermanos, ele veio esse disco, né? Ele veio nessa proposta de tipo assim, mano, nós quatro tocando aqui e boa, entendeu? Não tem mais nada para fazer, não. Se não tem, sei lá, se tem um buraco aqui que dava para colocar um xilofone, a gente não quer colocar um xilofone, vai ficar um buraco, entendeu? Então eu acho que essa honestidade que a Mix deu para a produção do disco, eu acho que foi um ponto muito alto, assim, muito forte. A capa mesmo é uma colagem, né? Total, tudo muito velho, rústico, né? Um disco rústico. Uma informação que eu acho interessante e outra coisa que eu acho interessante falar. Uma informação, esse é o primeiro disco que a banda gravou com seus próprios instrumentos e materiais. Eles da outra vez gravaram em São Paulo. O Barba comenta que o primeiro disco, a bateria, ele não morre de amor. Eu não sei se ele usou exato esse termo, mas ele gosta mais daqui para frente porque ele usou os próprios pratos, a própria bateria. Ele começou a usar o que ele estava acostumado. Eu acho que, na verdade, ia falar mais de prato e caixa, né? E porque eles viajaram para São Paulo para gravar outro disco. Então, muita coisa foi emprestada do estúdio. Esse é o primeiro disco que eles... Primeiro disco que eles vão para o sítio compor, né? Que foi algo que eles fizeram para os próximos 3 discos da banda. Esse, na verdade, os próximos 2. Esse, Ventura, e o 4, eles foram para o sítio em Itaipava. Tem uns documentários no YouTube, se achar. Muito maneiro. Muito maneiro. E é o primeiro que a banda toca com os próprios instrumentos. Então, acho que também essa sonoridade, talvez... E eles estão vindo de um disco de muito sucesso. Acho que tudo colabora com algo bem característico. E outra coisa que eu acho interessante desse disco, enquanto o primeiro disco é o Carnaval, eu sinto que esse disco é a Quarta-feira de Cinzas. Eu sinto que ele... entendeu? Tipo, sabe quando já tá ficando mais triste, o Carnaval já tá terminando, já não tem mais tanto bloco, a realidade já tá batendo. Tanto que a primeira música do disco é Todo Carnaval Tem Seu Fim. Eu ia falar isso, eu não duvido nada deles terem entrado nessa onda de tipo assim, porra, vamos entrar numa Quarta-feira de Cinzas agora e acabar com o Carnaval e meter a primeira música, Todo Carnaval Tem Seu Fim. Exatamente, cara. Tipo, e o disco tem 1000 mensagens de como é importante você fazer o que você acredita, né? Isso eu acho muito interessante, né? O Todo Carnaval Tem Seu Fim também pode ser uma mensagem à Ana Júlia, né? Que eles não queriam repetir aquilo, né? Todo aquele movimento, aquele pop.
Enfim, o disco, ele realmente soa para mim como um fim de carnaval e, obviamente, a gente gosta de falar aqui, Bola, como os discos são conectados, né? Ele funciona perfeitamente após o primeiro disco, ele faz muito sentido, e ele também faz muito sentido para seguir o Ventura vir. Então ele funciona muito bem ali no meio. Ele ainda é um pouco Transformer, assim, né? Um monte de coisa acontecendo, porém com uma bela autenticidade. Qual que fecha o primeiro? É Bárbara? Bárbara. E é bem... Tipo, se você juntar com esse, já tá... É ressaca. Esse disco é uma ressaca. Né? Não, é um ótimo termo, mano. É uma ressaca mesmo. E ele começa ainda um pouquinho animado, né? Ele é todo carnaval tem seu fim, a flor. Ele é um pouquinho mais pra cima no começo, aí do meio pro final ele já começa com a onda que viria depois no Ventura, já mais arrastado, mais morno, né? Assim, por assim dizer, assim, um disco que não é pra você ouvir e ficar, porra, sei lá, batendo palma, gritando. Você ouve um negócio meio melancólico, assim, sabe? Eu diria que é o Pinkerton do Los Hermanos. Toma. Né? Eu acho. Vocês vão ver. Vai ter uma música que eu vou falar que vocês vão falar, caraca, isso é muito Weezer. Segue o baile, vamos lá, vamos começar o disco. Minha esposa me olhou julgando porque eu falei, toma, e ela odeia. E Los Hermanos, só um negócio rapidinho. Los Hermanos que é esquema de pirâmide, porque a gente tá 18 anos juntos, né? Então, assim, ela conhecia, mas eu acho que ela passou a ouvir mais depois de mim, tá tatuado na pele dela. Estou vendo a tatuagem daqui. E tem uma prima dela, que ela tem uns 20 e pouco agora, e como a gente tá 18 anos, ela tá desde que ela é muito criancinha, que ela convive. Também tem Los Hermanos tatuado na pele. E aposto que o filho dela também. Los Hermanos vai passando assim. É o inodê da música. Vai lá, vamos lá. Baita analogia. Obrigado. Não, eu assim, baita analogia e eu concordo plenamente, tá? Só para deixar registrado. E esse é o primeiro disco com participação do Bubu, hein? Participação do Bubu, ficou clássico o trompetista deles, né? É o primeiro disco com ele tocando. Pô, é que tem 2 Bubu, é bom especificar. O Bubu de Nova Iguaçu. Vamos lá, primeira faixa. Todo carnaval tem seu fim. Vocês já repararam que o início dessa música, ela, na verdade, ela remete a London Calling, do The Clash? Não, como é, cara? Nossa, ouve aí. Eu li em algum lugar aqui, alguém comentando isso, eu fui ouvir, e realmente eu achei o release da época da banda. E o release do Bloco do Sozinho comenta isso, que são tantas influências que eles queriam colocar no disco, e esse começo, esse trombone, é como se fosse o início do London Calling, é o início do Bloco do Sozinho. Olha que doido, cara. Mas esse riff do metal de comecinho, ele tem muito aquela cara de ressaca que você falou. Muito, assim. Sim. Tipo assim, o bagulho é deprê, velho. Parece que você tá acordando com a dor de cabeça do ano. O palhaço com a maquiagem borrada. Exatamente, suor, né? Mano. Exato. Ele tem bem essa característica mesmo, assim. Tem cara de ressaca moral, né, essa música. Total. Ele é tipo o primeiro disco do Los Hermanos com uma Cantina da Serra, derrubada em cima. Tipo, jorra. É mais ou menos isso. E eu acho legal, porque, tipo assim, o próprio Deixa Eu Brincar de Ser Feliz, eu acho que tem a ver com todo isso de eles fazerem um disco que eles queriam, cara, deixa a gente fazer o que a gente quer. Então, eles usam muito as analogias, né? Eles brincam com o carnaval, e eles usaram o carnaval do primeiro disco para passar uma mensagem triste, assim, triste, na verdade, fazer uma música triste é muito louco. Para quem ouve, de cara vai ser assim, caraca, cara, que tristeza, né? E virou o pior post da quarta-feira de cinzas de todas as redes sociais que nós conhecemos. É esse post. Tem The New Year do Death Cab, que tem ali no começo do ano, dia 1º de janeiro. Temos todo o carnaval e seu fim. E 1º de outubro, em September Ends, com a cara a corda do Joe. Eu ia falar do Green Day também, mano. Esses posts são um desastre. Tem um que me estressa um pouco mais, que é a pessoa básica, aquela pessoa básica, com a Heineken na mão. Assim, camisa com coqueiro escrito Oklahoma, né? Perfeito. Assim, sabe aquela pessoa que absolutamente ninguém se importa, mas aí ela é tipo Heinekenzinha na mão, excelente Heineken, adoro Heineken, nada contra a Heineken, mas aqui uma cervejinha na mão e a legenda:
Me Deixa Que Eu Estou de Bobeira. Essa é a pior contribuição da música nacional. Essa é difícil. Meu Mas Deus, é melhor do que ela escrever, tipo, olá, ia ser pior, eu acho. Né? Então. Aí é uma onomatopeia que não tem. Eu falo que a minha filha ela aprendeu a falar com o Falcão. Ela teve a fase vapor barato, que ela ficava depois ela veio com olá. O Iado tá na fase Reza Vela, que é. Então ela tá desenvolvendo a fala dela no mesmo ritmo que o Falcão desenvolveu sua carreira. Um speed flow, mano. Bota ela pra fazer. Porra, ela vai desenrolar bonito numa batalha de rima logo mais. Vai fácil. É só falar pra ela, filha, pede pro seu pai o que você tem em mente. Aí ela vai ganhar o rap de qualquer um. Não tem papo. Mas a fase vapor barato dela era um negócio inacreditável. Até imaginei que eu tava até quase pedindo direito autoral dessa música. O Todo Carnaval. Outra coisa que eu acho legal nesse disco. Esse disco ele começa a aparecer bem a diferença, tudo bem por ter 5 músicas do Amarante, a diferença entre as composições do Amarante e do Marcelo Camelo. Agora, conhecendo os outros discos, essa música tem a cara do Marcelo Camelo. A cara, né? O jeito de cantar, o refrão, né? Ele já começou a cantar mais. Eu acho que já começou a abrir a camisa de cima que ele comprou no brechó, sabe? Começou a desistir de trocar a corda da Janine. É isso, ele já tá mais nesse ritmo aí e tá muito claro. Eu acho melhor, eu não trocaria a abertura do disco. Essa, para mim, é a melhor abertura do disco, das melhores aberturas de disco aí dos anos 2000. Sim, então, inclusive, eu acho que essa dualidade que você falou aí até, né? A gente pode falar disso melhor depois, mas quando o Amarante ele começa a se impor, né, um pouco mais, impor as suas ideias, suas características, esse jeito de cantar que a galera falava que parecia que ele estava meio bêbado, né, meio resmungando e tal, eu acho que é um ponto muito crucial também para a galera começar a enxergar outras facetas do Los Hermanos, né? Sai desse lance da concentração no Marcelo Camelo e abre uma outra aba ali, né? Para uma galera que gosta mais, por exemplo, das composições do Amarante, porque tem esse papo até hoje, né, mano? Tem uma galera que gosta muito mais das composições do Marcelo Camelo, tem uma galera que gosta muito mais das composições do Amarante, e isso começa a ficar muito visível nesse segundo disco, né? Quando a gente começa a ouvir as coisas que os dois fazem separadamente, fica fácil de entender qual a característica de cada um ali. E usem com cuidado a comparação de Lennon e McCartney. Tomem muito cuidado. Mas tomem muito cuidado, tá bom? Perfeito, mas não tome cuidado com a Flor, a segunda música. Minha flor A Flor foi composta em 99, tá? 99. Eu acho que ainda não tinha lançado ainda o primeiro disco. É uma das músicas mais antigas, a segunda música composta pelo Amarante com Marcelo Camelo com Amarante, ou algo do tipo. É a primeira vez da discografia deles inteira que eles cantam juntos. Eles dividem vocais no Nossa, música. É verdade. É a primeira e única vez que tem essa dobradinha maravilhosa. Eu adoro. É sério? É única? Única. Pensa outra. Cara, é verdade. Eu nunca tinha reparado também. Não tinha reparado, não. É verdade. Musicão, né? Musicão. Ela é muito triste, né, cara? Mas ela não dá. Ela é sing-along total, né? Pra cantar junto. É muito boa. E ela, se você for colocar ela um pouco mais upbeat e mais metal de ataque, ela conversa com o primeiro disco. É isso que eu ia falar, cara. Óbvio que não posso cravar de novo, mas eu não duvido nada dessa música ter entrado ali no bolo das composições que iam para o primeiro disco e algum produtor ou a banda mesmo ter falado, acho que está um pouquinho lenta demais comparado ao que a gente está tentando fazer. Porque ela tem as características do primeiro disco, ela só é uma música mais arrastada, ela é bem mais para trás. Sim. Ela não tem os metais de ataque, ela não tem aquela guitarra de ska rápida, muita distorção, ela é uma música mais para baixo, mais melancólica e tal. E não duvido nada dela ter entrado nesse bolo aí, saído, só que aí eles falaram, opa, calma aí que agora que a gente está desacelerando um pouco, talvez dê para colocar na próxima leva. Ela
assim, eu consigo visualizar uma sessão, se eu pudesse a mosca, a sessão do primeiro disco surgiu nessa música. Eu consigo imaginar, ela conversa muito com o primeiro disco. Fantástica, realmente esse dueto é um absurdo, cara, de vozes, a troca de voz entre eles, a letra, o clipe é irado, enfim, é muito, muito bom. Não tem muito o que falar. A gente falou, ontem a gente gravou um outro analisando discos, que era do Definitely Maybe, do Oasis. Eu vou aplicar o que o Sérgio falou ontem, que tipo assim, acho que pode acabar aqui, na verdade, né? Porque tudo é incrível, né? É muito fácil falar, ó, foda, próximo, foda. Porque, assim, isso já vão deixar subentendido. Todas as músicas são incríveis. Eu adoro o disco inteiro. Apesar de achar que tem uma ervilha. Música ervilha, bola, é aquela música que não precisava estar. Sabe quando você vai comer um arroz maluco, e bota uma ervilha? Não precisa de ervilha no arroz maluco. O arroz maluco é só bacon, batata palha e ovo. Então, tipo, sim, a gente tem as músicas ervilha, que daqui a pouco eu direi qual é, mas essa música todo disco tem a música ervilha, né, cara? Parece que precisa ter uma música ervilha ali, né, cara? Parece que é a música que, sei lá, o cara insistiu em botar e a galera, pô, essa não tá boa. Ah, não, mas eu prometi pra minha tia-avó que eu ia botar essa música no disco, ela adorou, e aí ela entra. Mas enfim, musicão. É a música sair de casa depois das 11, né? Você, tipo, parece uma boa ideia, mas quando você tá na rua, fala assim, não devia ter vindo. E já tá feito. Não devia ter, já tá feito. Já tô aqui, já tô no meio da Lapa. A história já tá escrita. Mas não era pra estar. Mas eu amo essa música, eu amo... E aqui mostra, vocês falaram um negócio de tipo, do Barba tocar e tudo mais, eu lembro de uma entrevista dele falando que ele não sabe tocar samba. E é isso que deixa maneiro os sambas do Los Hermanos, porque é o samba do Los Hermanos. Porque ele falou assim, eu não tenho a técnica do samba, eu imagino como deva ser e desço o braço aqui, porque ele é um ogro. Então, tipo... Mas final... o Bola falou isso até das guitarras. Eu acho que a banda toda estava descobrindo o samba, né? E a saída do Patrick, que tinham linhas muito mais punk rock, muito mais elaboradas, uma coisa muito mais simples no baixo, somado a esse novo momento para eles, né, de conhecimento musical que é nítido, isso que eu acho que também é divertido no disco. Sim. Eles tentam fazer esse lance mesmo, no geral, com as guitarras, com a bateria. O samba para quem não sabia tocar samba direito, saca? Acho que essa é a graça. Essa é a graça do disco. E para quem não sabe, né, que tá ouvindo aqui e não tá inteirado no lore do Los Hermanos basicamente é uma seita e o show é um culto. Então tem várias coisinhas que as pessoas fazem, né? Ao longo do show, todo carnaval tem seu fim. Sempre tem alguém que tira serpentina, paetê, glitter e joga pro alto. E na Flor eles nunca cantam o vai, sempre eles deixam pra galera cantar o vai, que também é uma coisa clássica dos shows. Então, caso tenha uma outra turnê, vá e fique com isso em mente, que tem umas horas que são coreografia. É show do BTS, você tem que saber o que fazer. Tu tem que ser quase o técnico de luz, né? Você tem que anotar as partes que tem que fazer, as coisas todas, e aí você vai, puta, tá chegando, tipo missa. Prepara. Tipo missa, tem que entregar, né? Tem que entregar aqui, ó, agora tem aqui, ó, sabe? Louvado seja o nosso... uma coisa que eu ia comentar, a gente falou dessa música ter sido composta do primeiro disco, tem uma música que tem pouquíssimas informações, eu não consigo achar tanta informação, do Los Hermanos, que é linda, que se chama Bom Dia, é linda, e se não me engano, essa música, ela é meio b-side dessa época, e aí eu recomendo vocês ouvirem, que é uma música super bonita, o Marcelo Camelo deve ter gravado no Nokia, e a gravação é péssima, mas muito, muito linda essa música. É uma que tem um clipezinho de animação no YouTube, não é, Auto Doido? Isso. É isso mesmo. Perfeito. Los Hermanos tem excelentes b-sides. Terceira música, Retrato pra Yaya. Só um negócio aqui, durante muito tempo a gente considerou botar o nome da nossa filha de Yasmin. Acho que a gente mudou de ideia, né? Mudou um pouco. Só para chamar ela de Yaya, de tanto que a gente gosta de Los Hermanos. Então, essa música aqui eu acho que já é as duas primeiras foi tipo, cara, olha só, tem esse resquício aqui, mas a gente tá... Outra coisa, Retrato para Yaya, eu acho que já foi tipo full. A partir da terceira a gente vai para onde a gente tá querendo ir de verdade, tá, público? Então, assim, meio que a gente tava... Ninguém solta a mão de ninguém, mas agora eu soltei a de vocês. Então, se vocês quiserem vir, dá um sprint aí. Eu consigo imaginar a pessoa que rejeitou esse disco ouvindo essa música, tipo assim, ouvindo as duas primeiras e não gostei não. Começou estão de sacanagem, né? Tipo assim, ela causa esse impacto, porque ela realmente
ouvindo, né, como a gente ouvia nessa época os discos, tudo na ordem, né? E todo carnaval tem seu fim. É a primeira música do disco e foi o primeiro single, então é natural que Yaya tenha sido a terceira música a ser ouvida dessa fase por muitos de nós. E, cara, é essa estranheza que causa mesmo, de caraca, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela já é bem mais Belchior, né? Belchiorana do que as outras músicas, ela traz essas influências. E de novo, temos a voz ébria de Rodrigo Amarante, acordando no dia seguinte, cara, né, de uma ressaca, com uma voz totalmente diferente de Quem Sabe. Exatamente. E eu acho que foi aí que ele começou a causar no público despertar essa atenção, né? Porque ele canta essa música de um jeito, cara, que parece mesmo que se ele não tivesse de ressaca, ele estaria um pouco bêbado, eu diria. Pelo menos umas 2 dosezinhas ali de licor 43 ali, ele tinha tomado porque é um lance meio desleixado, assim, né? Meio, mano, eu vou cantar aí do jeito que eu achar que tá legal, sem ficar me preocupando com técnica, com nota, com afinação. Ele praticamente fica resmungando a música inteira lá, e eu acho que essa foi a graça que a galera achou, né? Porque a gente estava acostumado muito a um negócio que nem a gente tava falando, meio hi-fizão e tal, cantar certinho, afinadinho, autotune. Aí chegou o Rodrigo Amarante de ressaca, falou, mano, liga o microfone aí que se eu não cantar nos próximos 5 minutos, eu não canto mais, tá ligado? E uma coisa que eu acho interessante, eu acho essa música também bem Paralamas. A batida podia ser totalmente João Baroni gravando. De novo, acho que a gente vai trazer tem uma outra referência internacional, mas muita referência nacional no disco. E a métrica é uma delícia, né? A métrica dessa música é muito gostosa. Apesar de alguns momentos ele quebrar ali, ele quebra no momento certo, sabe? O refrão é aquele para todo mundo cantar junto, é quase... Eu não sei explicar, cara. É tipo uma Ivete indie ali, aquele refrão, sabe? Um negócio. Deixa! Todo mundo grita junto, sabe? Tipo, esse disco num todo, ele tem essa vibe, eu acho, né? Se tu for colocar lá o ao vivo do. Acho que é a Sinires, o primeiro que eles fizeram ali, e depois tem o do Fundição Progresso. Essas músicas ao vivo, cara, elas melhoram 100 vezes, assim. É uma coisa de doido, assim. Elas incorporam, né? Exato, cara. Elas foram feitas para ter esse coro de gente cantando, gritando, sei lá, gesticulando na hora do refrão, porque no disco ela consegue mostrar, mas ela é um pouquinho mais comportada. Retrato pra Yaya, por exemplo, mano, você coloca o ao vivo no Sinires lá, mano, parece, porra, final de show épico, assim, uma doideira total, galera maluca, jogando serpentina pra lá e pra cá, e geral gritando, cantando, e o Amarante quase não precisa cantar, mano, ele deixa pra galera ali cantar o refrãozão, beleza, mano, vou ficar aqui brisando na minha Giannini aqui, tá tudo certo, mas é muito legal. A gente falou uma coisa que realmente, assim, da flor pra frente, né, já vira o que a gente conheceu do Los Hermanos daí pra frente, né, já vira realmente tudo, tirando Tão Sozinho, tudo já é bem o que a gente imaginava, já era um bom prefácio do que viria. Cara, e isso é loucura mesmo, né? Eu tô notando agora aqui, e ele inclusive deu o manual, né? Porque outra coisa, quem não sabe, show dos Hermanos, as pessoas cantam os instrumentais, certo? Os instrumentais as pessoas cantam, e o Amarante aqui também faz isso, ele fica... Eu acho que o bêbado na Feira de São Cristóvão, Gustavo. É o bêbado cantando Close Your Eyes, every now and then, entendeu? Esse cara tá ali cantando. Exatamente. Eu tenho um pouco do bêbado com o Ed Mota ali também, né? Ed Mota sempre ali presente com o seu Ed Motês e sua atmosfera exportável. Tá ali presente, né? É uma boemia índia, assim, né, o lance. Meio copinho de cerveja americano na mão, cantando Chico Buarque na guitarra, tipo isso aí, né? E o cigarro aqui, o cigarrinho. O cigarro só queimando, nem fuma, ele só vai queimando. Vai até o filtro no dedo. Perfeito. Quarta música, A Esquisita Assim Será. Assim será, eu vou pra não voltar. Cara, essa daqui é classuda.
ela é esquisita, ela tem uma métrica esquisita. É a MPB, no caso é MPB, mas no M não é de música, é de math. Porque ela é toda quebrada. Ela muda de esquisita. harmonia em vários momentos. Eu acho que foi aí que eles começaram a falar, dá para experimentar umas coisas, hein? Vamos ver o que dá, né? Porque comercialmente falando, cara, para mim pelo menos, ainda mais na época, parece muito óbvio que é uma música que não passaria num crivo de um produtor musical pensando no mercado, falando, mano, isso aqui é sem chance, pô. Tu acha que tu tá onde, né? Tu acha que tu é quem para fazer isso? Tu acha que tu é quem, irmão? Exatamente. Mas aí os caras bancaram, falaram, mano, vou fazer isso mesmo. Mas ela realmente é uma música bem diferente, assim, né? Pro que eles faziam até então. Vou cravar aqui um dado que eu ainda não trouxe, que é meu, pessoal. O Marcelo Camelo é meu favorito entre os dois. Eu amo o Marcelo Camelo, amo a voz dele, eu amo as composições. Claro que eu acho o Rodrigo Marante foda, mas assim, eu me conecto mais. Essa música, ela tem uma coisa que eu acho muito foda, que é um pandeiro em estéreo. Se você botar no fone, o pandeiro foi gravado em estéreo, é muito maneiro, muito maneiro. Ela é quebrada, mas ao mesmo tempo o refrão ele é lindo, cara, ele é grandioso, sabe? Apesar de não ter sido gravado com wall of sound, um hi-fi, o refrão é muito grandioso, é muito bonito. Tem quebrada de tempo, que é uma coisa que eu posso estar enganado, mas eu não me tenho ouvido até agora no disco. Que é o tum, tan, pan, tan, tum, pan, pana, tum, pan. É muito foda, é muito foda. E o próprio Camilo, ele comentou que eu vi aqui que é um samba para quem não sabe tocar muito bem samba, que era o que a gente estava falando, né? E eu acho muito, muito interessante. Mas eu curto que os versos assim, mas o refrão entra com uma guitarreira pesada, assim, eu acho muito foda, cara. O refrão dessa música é lindo. Eu lembro e outra coisa, ela tem mais de 1 minuto no final de improviso. Na verdade, a música tem 3 minutos e 36, mas ela tem, na verdade, a música 2 minutos e 20. O resto tudo é é bem o que você falou, é super cortável, né? Sim, total. Hoje vai falar assim, pô, quero 1 minuto a mais de música. O produtor de cara fala, pô, pra quê? Pra quê, exatamente, né? Tipo, tem essa que eu acho mó triste, né? Eu luto muito contra essa parada. Pra quê? Porque eu quero, pô. Porque eu acho que é legal. Acho que essa é a única justificativa. Eu gostei, quero fazer, o bagulho é meu e tal, e beleza. E o que eu ia falar é que esse andamento dela, eu lembro assim, né? Eu era bem novo, mas o Los Hermanos abriu um show do Radiohead no Brasil, não foi? 2009, estava lá. 2009. Foi Los Hermanos, Kraftwerk e Radiohead. Olha que louco, mano. E essa música, ela tem muito esse lance meio quebrado do Radiohead ali em Fifth Steps, em Weird Fishes, que era um lance muito mais experimental do que pop, né? E eu acho, né, tô presumindo aqui que, pô, a galera, quem chamou Los Hermanos para abrir o show e tal, pode ter feito uma associação de, tipo assim, pô, acho que o Los Hermanos tem potencial para ser o Radiohead brasileiro aqui, muito entre aspas, sabe? Mas, tipo assim, é uma banda popular que está experimentando coisas, que não fica dando para o público o que o público quer o tempo inteiro, gravando o que o público espera o tempo inteiro. Quando você vê, o cara tá lá gravando um minuto de instrumental ali, da brisa dele ali, e é isso aí mesmo, sabe? Tipo, não tem justificativa, não tem motivo. O motivo é eu gosto, eu quero, eu vou fazer, é meu e já era. Mas eu acho que começou um link aí de ser essa banda meio alternativa, né? Apesar de não ser ainda musicalmente tão disruptiva, né? Ainda tem muito elemento pop nesse disco, mas eles começaram a experimentar essas coisas, esses andamentos diferentes, timbres diferentes, né? Arranjos diferentes. Eu acho que eles começaram a flertar com esse lance experimental a partir daí já. Uma coisa só para adicionar aqui. O que, na verdade, o Camilo disse, que eu resumi de uma maneira talvez já errada, que na verdade, é um samba de quem está aprendendo a tocar esse samba. Né? Não é de quem não sabe, é de quem está aprendendo. Exatamente. Quando a gente diz aqui que não sabe, pelo amor de Deus, é que, na verdade, está aprendendo, está conhecendo, está descobrindo o estilo, né? Só para deixar isso claro. Até porque o samba não se toca numa banda de rock, né? Foi isso que a gente quis dizer, né?
E eu acho isso Sabe? maneiro, eu acho que é a visão de quem tá de fora, assim. Tem um disco do ano passado, pra mim foi um dos melhores, inclusive ele vai tocar aqui no Brasil por agora, de um cara chamado George Grip, que era do Black Midi e tal, e ele fez um disco chamado The New Sound. Eu não vi entrevista dele falando nada, mas eu imagino que ele deva, o álbum inteiro, seja tipo, como ele enxerga certos ritmos pelo mundo, assim. E tem uma música, tem um samba nesse disco chamado Terra. E assim, é completamente esquisito, mas você vê, cara, isso é um samba, mas é de alguém que já fez parte de uma banda de math rock e de totalmente esquisito. Eu acho que o Los Hermanos é meio assim, é a visão de quem já escutou muito, quer fazer, mas também gosta de Radiohead, também gosta de, sei lá. Eu acho que essa que é a graça, no fim das contas, acho que com Los Hermanos e com outras bandas é você fazer a leitura de como você imagina o que você está ouvindo, né? Não tentar replicar aquilo, mas sim pegar aquilo e tentar fazer do jeito que você sabe, né? E aí, pô, aí nasce as coisas que são marcadas para sempre, né? Como esse disco, como Los Hermanos e tal. Sim, total. Quinta música, Casa Pré-Fabricada. Qualquer coisa assim sobre você. Que durante muito tempo foi minha favorita dele, sabia? Eu ia falar, é minha favorita. Até hoje. Cara, a versão do Luau MTV, ao vivo, no teatro. Muito bom. Não, tem essa também. Muito boa. Eu tava lá. Não na gravação, mas eu fui nessa turnê, que foi no Oi Casa Grande, teve esse show do Marcelo Camelo, muito intimista, só com ele, dois músicos ali, um na rabeca e outro no violoncelo, se eu não me engano. Eu lembro de ter ouvido esse disco também. Qual a versão que você estava falando, Bola, que eu te interrompi, perdão? Eu acho que eu acho que tem uma versão do Luau MTV, cara. Bonito. Essa música. Que é muito legal. Cara, isso aqui é Marcelo Camelo. Isso aqui é o Weezer e isso aqui é Marcelo Camelo, cara. Isso aqui é leveza, é doçura, um afago, um abraço no dia frio. Um afago, assim, não são soluções óbvias, sabe? Eu adoro as analogias que o Camelo faz para poder. Nessa espera, o mundo gira em linhas tortas. É um negócio. Tô arrepiado, arrepiei. Tá maluco, cara. É muito lindo. Essa música é muito linda. E sabe o que eu gosto dessa música? Ele canta. Posso estar errado, tá? Mas ele canta emocionado, sabe? Parece que ele tá quase chorando cantando a música. Esse disco tem isso, eles cantam com muita emoção, né? E essa daí é demais, guitarrona devagar, sabe? Eu acho ela muito Weezer, muito, muito. Ele mesmo acha também, né? Como eu pesquisei e descobri, é a mais Weezer, eles estavam ouvindo bastante essa época. E o Moog, sabe? Cara, isso é muito lindo. Eu não tenho que falar dessa música é fantástica. E cara, eu dou feedback numa plataforma, né, chamada Groover, e muitas vezes chega a parada que mais me pega são as letras, né? E eu sempre uso ou Los Hermanos, ou Chico Buarque, ou alguém que o cara vai, tipo, já pode ter ouvido, para ele entender. Tá, entendi. Parada, porque eu acho tão, assim, cobre para ver o sol, para ver deitar o sol sobre teus braços castos, cobre a culpa van, até amanhã eu vou ficar. Fazer que, cara, ele só podia falar assim, cara, a gente acabou de dar uma. Se cobre aí que tá uma friaca, que eu vou deitar aqui. Se tu canta essa música pra mim, eu durmo de conchinha contigo, Gustavo. Mais 2 versos, eu tava pegando o Uberzinho pra dormir de conchinha contigo. E o negócio que eu acho muito legal nisso, que o Marcelo Camelo faz, né, e fazia bastante, acho que mais que o Amarante, inclusive, o Amarante, ele é muito poético, mas eu acho que ele é um pouco mais direto, assim. O Camelo, ele tem um jeito de falar que é aquele lance de que às vezes tu precisa ir no vagalume, mano, e ver a letra da música, saca? Tipo assim, pra tu entender o que ele quis dizer ali, porque ele tá cantando e passa rápido, aí passa a frase na tua cabeça, e aí quando você tá pensando na frase que ele falou, já veio outra, aí tu já se perdeu. Aí tu fala assim, calma aí, mano, o que ele falou aqui? Aí tu vagalume, fala, caralho, mano, que doideira, olha só, bastava ele escrever isso, e ele pegou e foi lá e fez um poema sei lá, da época do trovadorismo, sabe? Bem doido. Outra coisa que eu acho interessante dessa música é que o verso é pesado e o refrão é devagar, que normalmente é o oposto. O verso, o contratempo é aberto, e uma coisa que é muito legal, a música, apesar dela ser
tem uma melodia linda, nem é uma métrica tão complicada assim, mas assim, bastante troca de acorde. A bateria é tum, pá, tum. Nem tem o tum, tum, não tem. Ela é bem simples, contratempo aberto. E aí no refrão ela fecha o contratempo. Então, tipo, a construção dela é o oposto que você imaginaria numa canção dessa. Começa com uma microfonia, né? Então ela realmente é eu diria que, apesar do canto não ser assim, ela é quase um grito de um sentimento, né? É muito interessante. E que no refrão ele fica mais romântico, né? É muito lindo, cara, muito lindo. E os timbres, eu gosto muito do timbre dessa música da guitarra, porque é muito claro que foi muito proposital de ter um timbre de distorção meio podreco, sabe? E não ser aquelas distorções HD que a gente tinha nos anos 2000. Eles fazem questão de ser tipo, porra, mano, eu quero que o negócio seja meio sujo mesmo. Eu não quero que seja cristalino, que seja, enfim, né, arrumadinho, bonitinho. É podreco mesmo, cara. Exatamente. Eu acho que eu gosto muito disso nessa música, assim, dele assumir essa proposta de ser meio sujo, no sentido de ter ruído mesmo, de ser meio torto, meio esquisito, de tipo, nossa, mano, que timbre é esse aqui? E tem tudo a ver com a música, que é meio visceral, assim, sabe? Muita coisa. É muito foda. Que música foda. Estamos ouvindo aqui. Pô, muito foda. Sexta música. Cadê teu swing? Cadê teu arrepio? Quem é teu padrinho? Onde é que tu toca? Cadê teu swing? Aí vocês podem me corrigir, mas eu acho que eu li em algum lugar que essa música foi uma crítica, né? Depois que os produtores, os engravatados ouviram, e tipo, cadê o samba aqui do primeiro, que é o que a gente estava falando? Aí meio que é uma crítica, né? Pô, cadê o teu swing? E o repique? Mas uma crítica com uma construção de letra incrível, né? Eu ia falar isso, cara. Ele meio que ele vai pegando a última sílaba da última palavra e emendando na primeira palavra da próxima frase. Ele tem um lance meio... É um quebra-cabeça ali, mano, muito doido, assim. Se tu não prestar atenção, passa um monte de coisa batida, assim, sabe? Sim. Se chega de prova surpresa, você não entende nada. Eu acho interessante, pela crítica, vale frisar que fica muito nítido quando ele fala eu que controlo o meu guidão com ou sem swing, né? Então, tipo, cara, eu que vou fazer aqui o negócio, não bate pé não, porque eu vou bater mais forte que você. Isso e ela é bem diferente, cara, né? Ela de novo traz novas referências, né? Esse começo meio que o pá, tum, pá, parece que você jogou a escada abaixo da guitarra, né? Segura aí! Caiu a guitarra e bateu. É meio um começo meio destrambelhado, obviamente genial, mas destrambelhado. E é muito maneiro quando entra, que entra com os metais e a bateria. É outra levada. Eu acho até uma bateria meio Ringo Starr, assim, em alguns momentos de composição de bateria. Muito foda. Meio Beatles ali, White Album, em algum momento. E ela incrivelmente é a mais carnavalesca em determinado momento, mas assim, é de uma maneira esquisita no final dela. Né? Essa parte. Sacou? E é uma coisa meio debochada, sabe? É um carnavalesco. Eu ia falar isso, cara. Essa parte é um deboche, mano, pra mim. Parece que ele tá, tipo, meio que debochando da cara desses engravatados que. Tá ligado? É um lance meio. Deboche, tá rindo da cara deles. Eu acho também. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Faz sentido mesmo. Acho não, né? Agora acho. Faz todo o sentido. Sétima música, Sentimental. Também conhecido como a coisa mais triste e densa do hemisfério sul da história. Porque, assim, essa música é um negócio, cara. Essa música... Cara, sabe o que eu não entendo? A quantidade de gente que se pega no show quando toca ela. Assim... beleza. Eu só aceito. Eu choro. Moleque, chorar, olho marejado, é o sentimento correto, não língua entrelaçadas. Exatamente. Não, se beijar nessa música é completamente de. Não, tá maluco? Não, isso é pra chorar. Legítíssimo.
A gente já não viu muita gente se pegando em sentimental? Ah lá, minha esposa está concordando aqui. Cara, Bicho, gente que se pega em sentimental pô, terapia, mano. Tem que entender o que tá acontecendo. Exatamente. Porque o papo É gente que compra primeiro lote do Tomorrowland. É, Que isso, cara. Tá maluco. Não dá, sabe não. por quê? Porque as pessoas pegam fiapos de ideias Sim. e levam pra frente. Tipo, White Wedding, do Billy Idol. Você tocado é uma parada totalmente nada casamento. As pessoas, mas tem casamento na música. Aí elas tocam em casamento. Essas pegam, eu só aceito a condição de ter você só pra mim. Tipo, eles nem querem entender o resto. Isso eles tipo, ignoram cara, o resto. Eles ignoram o resto. Ei, gata, vem cá. Moleque, o que isso deve ter sido usado de cantada também? Nos anos 2000, que não tinha muito como dar uma pesquisada. Tipo, gata, eu só aceito a condição de ter você só pra mim. Isso deve ter sido loucura. Mas. Mas eu acho que isso daí é um prefácio do Toco, hein? Eu não vejo muita gente se derretendo a esta frase, não. Mas que deve ter sido. Deve não, é utilizada até hoje, com certeza absoluta. Cara, essa música é muito triste. Essa música é muito, muito triste. Eu não consigo. Assim, eu amo De Onde Vem a Calma. Amo, das minhas top 3 de músicas dos Hermanos. Eu amo. Vou até botar uma questão atual aqui. A gente não precisa nem debater, só refletir. Vamos levar para casa e refletir. A frase, eu só aceito a condição de ter você só para mim, pode ser considerada uma frase monogâmica? Caraca! Será que eles já estavam entendendo o movimento do mundo lá atrás? Poliamor? Pô. Será? Olha aí. Só aceita a condição de ter você só pra mim. Então, mas posso dizer outra coisa também? Relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo? Aí tem que ter um contexto. Eu tava pensando nisso. Porque eu pensei que o Bola ia pra essa direção. Eu tava pensando aqui. Cara, é porque... o lance do poliamor mesmo, né? Eu acho que porque senão seria... Eu só aceito a condição... Obviamente tem a rima e tal, mas seria eu só aceito... De tê-la pra mim. De você aqui comigo, não de ter você só pra mim. Então não querer se dividir sem alguém. É que eu acho que nessa época ali, o Amarante, quando ele compôs obviamente essa música, que é uma música super de desespero, um grito de desespero, essa música, ele escreveu isso. Mas se na minha casa está tocando, sei lá, um Debussy, e chega do nada uma cartinha embaixo da minha porta, eu abro assim, eu só aceito a condição de ter você só pra mim. Eu chamo a polícia. Eu não sei você. Imediatamente eu chamo a polícia. Isso é uma ameaça. Eu entendo esse lado. Entendeu? Mas assim, eu vou tirar na hora, botar um Exalta Samba e ligar pra polícia. Mas o final da música, eu acho que é um lance... Eu acho que ameniza um pouco esse sentimento aí, que é quando ele fala, eu sei não é assim, mas deixa eu fingir e rir. Parece que ele já aceitou. Mas imagina você olha da janela de casa e tem lá embaixo assim, ó. Tá maluco, cara? De costas, porque ele tá fingindo. Ele tá fingindo, só aquela gargalhada de maluco. Na verdade, Sentimental é um filme do Stephen King. Essa que é a verdade. Daí pra um Every Breath You Take 2 palitos, hein, mano? 2 palitos. Outra música que vagabundo não entende. Mesmo. Mas enfim, zoeiras à parte, que música linda, que música triste. Pô, pra mim é a melhor do disco. Eu acho a música mais minha preferida, assim, sem sombra de dúvida. Cara, e esse começo, o baixo, eu acho que ele faz Então o sol e fá sustenido, se não me engano. É muito bonito, cara. É muito bonito. Eu curto as levadas de baixo desse disco com a saída do Patrick, eles tocando baixo, o Cassim tocando. São muito diferentes. Não é como tem o Fábio, que era de uma banda chamada Invisibles aqui do Rio, ele falava, né, que tem que tomar cuidado por baixo não ser um bumbo com nota. E eles tomam esse cuidado de não ser um bumbo com nota, né? Cara, até porque, assim, musicalmente falando, eu ia tocar nesse ponto até. A gente cresce, né? Principalmente quando a gente começa a tocar, gravar e tal. Tem isso muito impregnado na cabeça de muita gente ainda, que o baixo tem que seguir a bateria, tem que marcar o bumbo, tem que ir na dinâmica da batera e tal. E o grande lance, não só do Los Hermanos, como outras milhares de bandas
que eu curto, que muita gente gosta, é o lance do baixo ele ser um instrumento à parte, né? Tipo, ele Sim. não é um instrumento para acompanhar o bumbo, ele é um instrumento melódico, né? Porque o baixo que acompanha o bumbo, ele passa quase a ser um instrumento percussivo, cara. Você só tá dando uma empurrada ali nas notas da bateria e marcando, e quando você começa a colocar linhas de baixo que não conversam diretamente com a linha da bateria, pô, o baixo ele vira um outro instrumento, completamente, assim, sabe? Aproveito para também frisar que as composições de bateria desse disco são brilhantes, elas saem muito da caixa. Então, o Barba realmente brilha muito nesse disco, sem precisar ser o Mike Portnoy, não tem porquê. Né? As grandes pessoas que criticam talvez o Ringo Starr, tipo, cara, é genial a bateria de Come Together, The In The Life. É muito bom gosto, cara. É muito bom gosto, é tudo colocado no lugar certinho, é muito inteligente, é muito foda. E essa música fica muito clara, a bateria é linda, o baixo é lindo, a letra, muito maneiro. É isso. 8ª música, Charles Antoine. Já larga aqui, hein? Já larga aqui. O carro da ervilha. Então. Mas posso falar? Mas a servilha tem uma função, eu acho, né? Eu acho que a função da servilha é deixar o prato mais rebuscado. Ele pode não deixar o prato mais gostoso, mas ele deixa mais rebuscado. Parece na verdade, é alcaparra. Isso, não é uma ervilha. Exatamente. É uma alcaparra. Eu acho que ele no churrasco foi nesse. Exato, cara. Ele foi nesse lance de puta, vou deixar isso aqui um pouquinho mais chique, um pouquinho mais fino. Vou botar o nome em francês aqui, sabe? É que se você tá no restaurante e pede mais ervilha, ninguém vai achar que você é chique. Mas você chega no restaurante e fala, eu queria um carpaccio com alcaparra. Ele sabe o que ele tá falando, né? Cara, assim, deve ter rolado uma bolsa de estudo ali na Aliança Francesa no primeiro disco, né? Porque é uma... E assim, é uma parte só em francês. Né? É tipo o metrô do Rio, né? Que o cara fala mensagem, a pessoa fala mensagem enorme em português, e em inglês ela só fala assim, ó, tá abrindo a porta, toma cuidado. Né? Não quer saber de mais nada. Ela só é isso, só ser uma parte em francês. Esse resto aqui não soa bem. Eu vou cantar Juntos e Shallow Now, né? Juntos e Shallow Now. Não sei se... Não me pega essa música, não. Essa comparação foi trash. E me choca que essa não é a música menos ouvida do disco. Né? Mas é Alcaparra. Alcaparra tem seu público. Eu não tenho muito o que comentar, que não me pega muito essa música. Eu sempre meio que pulo. Quando eu ouvi, eu não entendi nada que estava acontecendo. Então, não me pega muito, não. Rapaz, é verdade. Ela não é menos ouvida. Tá, foi até ver aqui qual era. Cara, mas realmente, cara, essa daqui é o chato que pede drink quando tá geral tomando cerveja. Tipo, geral dividido. O gelo é filtrado? O gelo é filtrado. Né? Exatamente. É exatamente isso, cara. Nona música. Deixa estar. Deixa estar. Essa daqui é muito o primeiro também. Eu acho é bem parecida, cara. Eu também acho. Os metais atacando pra caramba e tal. Eu acho ela bem maneirinha, cara. Ela bem. Olha, sabe que eu tenho impressão. Música. Fala, desculpa. Não, eu tenho a impressão de que depois que eles a partir de Retrato pra Yaya, que a coisa começa a ficar um pouco mais melancólica e para baixo, sim. Eu acho que eles podem ter falado assim, cara, eu acho que se continuar assim vai afundar, né? Porque já tá baixando muito o sentimento, a melancolia e tal. Talvez tenha tipo, o lugar dessa música no disco tenha sido só para lembrar, né, a galera que gosta das músicas um pouco mais agitadas, que, pô, estamos aqui ainda, ó. A gente ainda sabe fazer isso aqui, tá ligado? Não para de ouvir, não vou perder a mão, tá ligado? Eu ia falar que o Camilo realmente também comenta que essa é a música que mais parece o primeiro disco, e eu diria que, assim, ela é a nona música, ela é aquele bloco de carnaval de sexta-noite pré-desfile das campeãs, que é aquele último, né, respiro de, cara, ainda tem um gás aqui para queimar, sabe, ainda vou, realmente, ela é bem carnavalesca, eu adoro o refrão, eu acho que até ela lembra um pouco Chantuan, ela lembra um pouco a levada de verso, sei lá, ela quase... combina ali, uma sendo do Amarante e outra do Camelo, né? Eu acho que está num lugar legal do disco ali
dessa música. Enfim, eu acho que é isso. Ela realmente parece muito o primeiro disco. Os ataques de metais são completamente diferentes do disco inteiro. E, enfim, faz total sentido. Se tirasse Antoine, essa música depois de Sentimental ia ser cravado o gabarito. Pois é. Os caras colocaram a Alcaparra ali, né? Puta merda. Enfim. É, o Alcaparra é foda, cara. Eu quero dizer que quando eu pego o Carpaccio, eu tiro o Alcaparra, hein? Pare de botar o Alcaparra e Carpaccio. Absurdo. Perfeito. Eu tiro foto e depois tiro o Alcaparra. Porra. Alcaparra é bem instagramável mesmo. Mas não é isso. Eu acho tem um quesinho de esquisitice nessa música que me pega muito, que é antes do você, que na verdade tem um... É porque a música sobe, mas o teclado desce, tá num tom abaixo. Uma coisa meio maquiavélica, que eu acho muito maneiro. Só notem quando vocês forem escutar. Décima música. Eu ia falar 10ª canção, mas mais uma canção. Pra você, mais uma canção. Uma das minhas favoritas também, tá? Tá no meu top 5. Muito boa, eu gosto. Linda, Gosto também, linda. cara. Lúdica. Isso aqui é uma manhã de domingo. É a Adriana Patimpina. Tem o quê de Adriana Patimpina ali, né? A Tuba fazendo o papel né? É do Marcelo e do Rodrigo, não é? Se não me engano, tô doido. Dos dois. Verdade. Uma composição dos dois, A Tuba fazendo o papel do baixo, acho lindo. Quem gravou a Tuba é meu querido amigo Eliezer, um tubista maravilhoso aqui do Rio, ele que gravou, fazendo a linha de baixo na tuba, isso é foda demais. A pegada meio gravando com instrumento infantil, a escaleta, sabe? Ela é muito autêntica, essa música, ela é muito crua, e ela é linda, e ela lembra muito Bom Dia, que foi o single, o B-side que a gente comentou antes, ela tem esse mesmo universo. Ela parece muito mesmo, mano. O erro do solo é lindo. O erro do solo eu acho maravilhoso no meio da música. O final, cara, essa música eu acho muito foda, muito linda. Quando a minha filha era pequena, eu tocava essa música diariamente para ela. Eu tocava, às vezes, no violão, e quando eu via que ela estava ficando cansada da minha voz desafinada, eu botava no disco para ela reparar que existia assim, música boa e gente competente no mundo artístico. Mas eu adoro, cara. O começo, o jeito que ela começa com aquele violãozinho meio infantil, sabe? E tem o quê de carnaval nela também. Ela tem, mesmo com todos esses comentários, ela tem um quê do carnaval, né? É muito maneiro. Cara, e sabe uma parada que eu acho que o Los Hermanos ele fez nesse disco, e a partir daí continuou fazendo, com esse lance da escaleta, do instrumento meio lo-fi, do violão meio infantil, muito entre aspas bobo, né? Aquela coisa muito simples de tocar e tal. Eu acho que foi um dos pontos altos da aproximação deles com o público que queria principalmente fazer música, né? A gente estava falando aí no começo do quanto Los Hermanos foi referência e é referência para uma cacetada de bandas até hoje, e eu acho que é porque eles conseguem trazer essa proximidade. Quando você ouve, sei lá, mano, vou dar um exemplo aqui completamente grotesco, tu vai ouvir o Nickelback, o disco do Nickelback. Obrigado, gente. Obrigado pela presença aí. Show de bola. Vocês Eu avisei antes. Porque é algo muito distante, mano. Você ouve aquilo ali, você fala, meu, o que deve ter de processador, de plugin, de guitarra, de amplificador caro, de mesa de som, cara, é bizarro, assim, eu jamais vou conseguir fazer algo do tipo. Aí chegam os irmãos com esse lance mais lo-fi, mais podre, entre aspas, assim, sabe? Mais cru, né? E te aproxima. Faz você pensar que, porra, mano, dá pra fazer isso aqui, cara, sabe? Não é algo tão distante assim, sei lá, dos estúdios que eu conheço, da galera que eu conheço que toca, não é nada de outro mundo aqui, não precisa ser um super músico, ter um super estúdio. Dá pra fazer isso aqui. E não tô dizendo que é simples, tá? Mas tô dizendo que essa estética aproxima, porque traz um pouco mais de naturalidade, tira esse lance de ser muito clean, muito limpinho, muito hi-fi, e traz para um lugar de que, porra, mano, isso não é tão inalcançável assim, sabe? Uma coisa que eu acho interessante é que o Camilo ele tem várias vozes diferentes, né? Ele tem a voz distorcida do primeiro disco, tem os gritos, é muito diferente. E a voz dessa música, que é essa voz meio fofinha dele, que ele usa em Primavera,
Aquela parte, o cabelo mais bonito. Ele canta com essa voz bem fofinha. Combina com a música, cara. É uma música fofa mesmo. A voz, a melodia, A voz que conquistou a Malu. É a voz, provavelmente. Uma voz aveludada. Aveludadíssimo. 11ª Canzone, Fingir na hora rir. Hoje eu quis brincar de ter ciúme de você. Música que, surpreendentemente, tocou, mas muito, na Rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro. E na MTV também passou bastante o clipe, aquele clipe estranho, que parece uma que é do Caíto, de aniversário. Né? É do Caíto? O Caíto filmou o aniversário de 15 anos, se eu não me engano, da irmã de alguém, sei lá. Essas são as imagens desse aniversário, da irmã dele, sei lá. São as imagens desse aniversário, né? Olha que doido, cara. E tem um documentário do Los Hermanos que foi o Caíto que dirigiu também, não foi? Tô maluco. Papo reto? Caraca, que loucura, eu acho que tem no YouTube um documentário que ele que dirigiu, se eu não me engano. Ele fala isso em algum podcast, eu acho. Ele fez o Além do que se vê, é um documentário do Isso. E o Fingir na hora rir, o clipe é direção de Caíto Mania. O nosso Rogerinho do Engar. Essa música eles escreveram quando eles estavam mixando de primeiro disco em Los Angeles, e eles tiveram dificuldade, porque ela tem mudança de ritmo, mudança de BPM, né? De andamento do meio da música. Eles tinham muita dificuldade e ela só ficou redonda quando eles entraram no estúdio para gravar. Então você vê que quando eles entregaram o primeiro disco, eles já estavam trazendo novas referências, né? Essa música eu acho ela bem meio Patinho Feio, sabe? Ela soa, ela parece que ela é gravada com mais... Ela é mais suja, ela é meio imunda, assim. Ela soa, eu amo, não tô falando que ela é ruim, nem eu tô falando de qualidade artística. Eu tô falando da mix, a composição, a estrutura, ela me soa, os timbres, ela me soa muito radical para esse disco. Ela é muito radical. Mas ela funciona perfeitamente e ela dá esse gás final pro disco que tem um final bem curioso, bem diferente, mas, enfim, adoro essa canção, mas ela realmente é bem diferente. Gente, assim, vocês falaram que o Caíto dirigiu, né? Tanto o clipe quanto o documentário. Eu acabei de descobrir que o Bruno Medina fazia parte do Choque de Cultura. Sim, o primeiro. O primeiro era o Bruno Medina, o Rogerinho do Engar, não tinha o Furlan, se não me engano, o primeiro. Era isso. O Raul Schecker e o Caíto. Ele fazia um personagem chamado Evandro Quilômetro 2,5. Tem no YouTube. Tem outro nome. Não é Choque de Cultura, tinha outro nome. Mas como é que eu nunca... Mas se você procurar, tem no YouTube. É a cara meio deformada deles, assim. Que isso, cara? Você jura por Deus, cara? Eu juro por Deus, pô. Cara. Aqui, Copa América no Brasil, ele tá sentado na mesa com o Furlan e com o Caíto. Que isso? Cara, eu tenho impressão de que o Bruno é o mais serião, assim, deles, né? Ele é meio cara fechado, assim, fala pouco. Eu tô tentando imaginar como sei lá, cara. Como esse personagem aí. Pois é, cara. Eu adorava. Ele aparece, por sinal, ele aparece no Choque de Cultura Show, que teve na Globo, se não me engano. Caraca, então, olha que doideira, mano. Mas ele. O primeiro programa, eu vou procurar aqui enquanto a gente segue. O primeiro programa, o Choque de Cultura, ele veio de uma parada meio bizarra. E aí ele fazia parte. Mas seguimos com o disco. Rapaz, essa ligação Choque de Cultura, Los Hermanos, me pegou mesmo. 12ª Canzone, Veja Bem, Meu Bem. Veja bem, meu bem. Aqui é o Camilo no seu... É Prime Camilo, né? Quase o disco solo dele, né? Quase do disco solo. Aqui é o Camilo. E aí ele já começa... Eu acho que a partir dessa música ele já começa a entrar no Ventura ali, já começa a botar o pezinho ali. A letra ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é completamente melancólica também, né? Mas para mim também é uma das melhores músicas do Camilo também, cara. Gosto muito. Eu para ser sincero, eu não ouço tanto, porque, enfim, eu acho que ela tá no final do disco, mas eu adoro essa música. Eu adoro a carreira solo do Camilo. Ela soa muito para mim como uma música do Nós, essa composição. Esse álbum é maravilhoso também, né? Esse álbum é maravilhoso.
Eu vou falar aqui o que o Camelo falou sobre essa música, né? É uma música que tem uma letra muito boa, fala da relação de duas pessoas, onde uma pessoa fala que trocou o parceiro por outra, porque estava difícil sobreviver nos dias ruins. Basicamente é um samba e um lamento também, né? E é bem nítido isso, é um outro tipo de samba, né? É aquele samba mais grudadinho, mais cheiro no sovaco, um Johnson Johnson Baby no pescoço, sabe? Olha aí, ó. É isso. Eu tenho esses dois. Gosto pouco. Gosto O pouco. o vermelho também é muito bom, né, cara? É muito. Banda do Mar é maravilhoso. Marcelo Camelo a Rabis com Marcelo Camelo é incrível. Mas, é isso, cara. Acho que não tem muito falar. É um sambinha mesmo. É um samba mais devagarzinho, quase. E eu posso estar errado, por favor, me perdoem. Ela quase beija um tango, essa música. Quase dá um. Sim. É um Nelson Gonçalves, cara. Para mim, um pouco. Assim, ele tem muita influência de samba mesmo, né? Eu já vi ele falando isso, né? Se eu não me engano, era um tio dele que era sambista. Eu já vi ele falando isso em algum lugar. Aquela música que ele fez que a Maria Rita regravou, como é o nome? Cara Estranho. Cara Valente. Não é Cara Estranho, é Cara Valente. Ele falou que ele tinha muita influência, acho que era um tio dele que era sambista e tal, que ele começou a tentar aprender e arranhar essas coisas todas. É completamente perceptível. O que eu ia falar, cara, você mostrou os discos do Camelo também, vale muito a pena ver um DVD dele da carreira solo dele, que tem nada a ver com o disco aí, já fugi do assunto completamente, peço perdão aí para quem tá ouvindo, mas que a banda de apoio dele é o Hurt Mode, que é uma banda aqui de São Paulo muito famosa. E, cara, esse DVD, mano, os arranjos das músicas, é um negócio surreal, assim, velho. Tipo, é uma aula de música completa, assim, cara. Você olha a banda, o batera, acho que é o Maurício Takara ainda, que é o irmão do Daniel Ganjamin e do Fernando Sanches. E, enfim, velho, aula de música total, juntou o Marcelo Camelo com o Hurt Mode, era uma parada que eu achei que eu nunca fosse ver e aconteceu. Galera, achei aqui, finalmente, Julinho da Van Talk Show. Depois assistam aí, tem no YouTube. Era por chamada de vídeo, não era? Eu tô doido. Isso, exatamente. Eu já cheguei a ver. Caralho, que doideira, mano. Perfeito. Cara, e só pra dar uma completada na questão Maria Rita, foi Cara Valente. Eu lembrava que tinha uma outra que ele tinha escrito para Maria Rita e ela tocou nesse disco, que é a Santa Chuva, que ela vai chover de novo. Velho, essa música é maravilhosa e ela aparece nesse documentário que eu falei quando eles foram gravar o disco no sítio, eles fazendo o arranjo dela, e aquela versão com a bateria mais pegada, nossa, mano, é maravilhosa. Maravilhoso. É muito bom. E a Maria Rita canta nesse disco de estreia Veja Bem Meu Bem. Então tem essa ligação da música que a gente está falando aqui, que é maravilhoso. Esse disco da Maria Rita é maravilhoso, mas apesar de eu gostar das paradas mais samba agora do final do final mais recente, né? E só um parênteses, assim, que eu puxei esses dois do Camelo, vem isso aqui no meio aqui, assim. Eu quero gravar sobre esse disco é muito bom. Só um parênteses. Vou estar gripado, mas a gente comenta. Você tem que dar uma chance. Eu vou te convencer. Vou dar uma chance. Eu vou estar gripado, é ótimo. Vou usar essa agora. 13ª música, aí é a ignorância, né? Tão sozinho. Então, essa música tem umas curiosidades bem interessantes. Ela é a última música das demos do Los Hermanos, a única que não tinha sido regravada no primeiro disco. Eles gravaram ela, então, nesse segundo disco. Ela estava na demo Chora, do Los Hermanos. Uma coisa muito interessante, quem gravou baixo nessa música foi o Rapudo. O Rapudo é uma lenda do punk rock do Rio de Janeiro, tocou já em bandas como Noção de Nada, Nip Shot e Wack Kids, se não me engano. E ele gravou o baixo dessa música, que não tem nada a ver. Eu nem sei porque essa música entrou no disco, mas eu acho irada, porque é geralmente uma versão da demo. Uma versão não, uma regravação da demo. Pô, a demo Chora, que é de 1998. Cara, que legal, velho. Porra, eu devia ter pego, cara. Eu tenho uma revista aqui, que dessa época, pelos irmãos é muito difícil, até eles se entenderem mesmo, demorou. Eu tenho uma revista aqui, cara, de 98, da época da demo, que eles estavam falando sobre a demo, e aí tá a carinha deles, um camelo com uma camisa branca de cetim, com uma rosa na mão, os caras, tipo, olhandinho assim, de ladinho, e a matéria para chamar pra demo era assim, Vandocore. Que eles estavam. O estilo deles era Vandocore. Cara, isso aí é coisa de gravadora, mano. Eu vou te falar.
Eu tenho certeza que isso não saiu da cabeça de nenhum dos 4 ali. Tenho certeza absoluta. Eu também queria trazer para você uma informação que durante essa turnê teve uma vez que eu acho que algum baixista ficou doente, alguém estava tocando, e o nosso querido Melvin fez um show tocando com Los Hermanos, e esse show está no YouTube também. Melvin, se vocês têm dúvida, quem é Melvin? Você já ouviu Melvin em algum momento. É o homem de mais de 1000 shows, baixista do Carbona, e já tocou com todo mundo que você pode imaginar. E Ele fez 1000 shows ou ele tocou? Ele foi. Mais de 1000 shows, ele tocou em mais de 1000 shows. Eles têm um livro sobre os 1000 shows dele. É um livro maravilhoso que está aqui em casa. Você falou do show dele sábado. Ô, Matheus, você falou do. A gente estava falando do Patrick, né? Que saiu. Não, que o Patrick saiu depois do primeiro disco e tal. No bloco, o Amarante já começa com esse lance de alternar guitarra e baixo, ou estou enganado? Eu acho que ele e o Camelo já tocam baixo, o Cassim toca baixo algumas, deixa eu dar uma olhada. Porque eles faziam muito isso, né, nos shows de... Às vezes um ia cantar uma música e o outro tocava o baixo, aí depois eles invertiam. Tem no DVD da Fundição Progresso, eles fazem bastante isso. Passando rapidinho, ó. Todo carnaval tem... Desculpa, pode falar. Não, tinha o Gabriel Bubu que acho que o Bubu entra depois. Sim, e aí ele ficou meio. E aí esse cara ficou meio fixo depois também, não foi? Sim. Que aqui tem a banda até chamada Do Amor. O Cassim gravou todos os baixos, apenas só não gravou Tão Sozinho, que foi o Rapudo, Adeus Você, que a gente vai falar agora, que foi o Rodrigo Amarante, e Cadê Teu Swing, que foi o Rodrigo Amarante. O resto tudo foi o Cassim que gravou. Perfeito. Outro jeito. 14ª Canções, Adeus Você. Eu ia comentar que assim, a gente fala muito sobre últimas músicas de disco, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Conexões e tal, etc. Eu acho essa música uma ótima conexão com o Ventura. Eu acho muito foda terminar o disco com uma música chamada Adeus Você. Eu acho muito maneiro. O tremolozinho no começo. Essa música podia super estar no Ventura, né? Ela já é mais MPB do que samba, né? O final dela tem uma frase muito foda, quer dizer, do final, deixa eu ver aqui, rapidinho. Ele fala, calma. E ela acaba meio marchinha de carnaval também, não é? Não tem um lance desse nos metais? O final dela é meio estranha como o bloco. Mas ela é muito Ventura, a composição é muito Ventura. E o final, o que eu acho muito bom é assim, não quero saber de cor também, para que a minha vida siga adiante. Isso também é uma crítica à Ana Júlia, eu acho que isso está no release, na verdade, a pressão de ter que fazer uma nova Ana Júlia, né? Então, é bom às vezes se perder sem ter porquê, sem ter razão. É um dom saber se envaidecer por si, saber mudar de tom. Quero não saber de cor também, para que a minha vida siga adiante. Isso é muito foda, isso é uma bela resposta. E ele deixa aberto essa despedida, né, entre aspas, para eu acho, né, pode ser para um monte de coisa, pode ser para uma despedida do disco, tipo assim, a gente não vai nunca mais fazer algo nesse tom aqui, a gente vai mudar, ou pode ser uma despedida para esse sucesso pop, né, que você falou de Ana Júlia, de que ficou muito perceptível depois que talvez não fosse um lugar que o Los Hermanos queria exatamente estar. Eles parece que por diversos momentos foi um lugar incômodo para eles serem tratados como uma banda pop, né? Por assim dizer, assim, nem de maneira pejorativa, mas eu acho que eles queriam que as pessoas ouvissem, gostassem e comprassem as ideias mais experimentais ali, mais alternativas, e na verdade a galera sempre ia na Ana Júlia, naquelas coisas um pouco mais pop, mais básica, e eu acho que isso, né, essa informação eu estou tirando diretamente do meu, né, mas a impressão que me dá é que eles sentiam uma certa necessidade de confrontar essa parada, né, de tipo assim, a gente não é só isso, a gente não é a banda que só tem a Ana Júlia, a gente não é a banda que só toca as musiquinhas pop, a gente sabe fazer muito mais coisa, e aí eu noto esse atrito assim entre eles, o eu artístico deles, né, com
como o público enxergava eles nessa época. Eu queria também aproveitar que estamos terminando o disco, dizer que tem um peso muito importante na carreira deles o trabalho do Simon Fuller, que hoje é empresário da Marisa Monte, ainda é deles, do Baiana, que ele fez um trabalho executivo incrível. Ele pegou uma banda saindo do Tribalistas, saindo de Ana Júlia, começando com esse disco, ele pegou Los Hermanos nesse disco e fez uma construção de carreira genial. Para você que tem uma banda, saber a importância também de ter alguém de fora te ajudando a guiar o trabalho executivo. Cara, só minha. Eu tentei achar a revista, não consegui. Mas só deixar aqui salientado que eu acho essa uma das músicas mais bonitas que o Marcelo Camelo já escreveu. E a outra que também é tipo Camelo Prime, né? É tipo, procure dividir-se em alguém, encontre. É tipo, vai pegar a gente, depois a gente se fala, procure dividir. Camelo Wagyu, né? Aquele corte. Camelo Wagyu. Camelo Wagyu, aquele marmorizado. Marmorizadinho. Que coisa louca, ao ponto, rosado meio. Gente, só sela. Tchau. Coisa, cortar contra a fibra. Aqui, ó, só sem alcaparra. Sem alcaparra. Só sal grosso, mais nada. Só no sal, aqui, ó. Só. Tá ligado que esse maluco se ferrou, tipo, bonito, verde, amarelo. Se ferrou bravo. Mala. Malíssimo. Salt Bay. Gente, muito obrigado. Todo mundo ficou aqui até agora. Bote nos comentários se você chegou até aqui agora. Tá aumentando a quantidade de gente que tá botando a palavra, hein? Agora são um total de 2 pessoas que botaram as palavras-chave no final do episódio. Qual a palavra de hoje? A palavra de hoje é alcaparra. Bote aqui nos comentários. Ótimo. Ótima palavra. Alcaparra. Nos siga nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. Ouça Zimbra. Quer deixar algum recado, Bola? Ouça a carreira solo do Bola também, que é maravilhosa. Boa, acabei de lançar um disco aí faz 2 meses também. E o recado que eu queria deixar só é pro Yuri Alberto voltar a fazer gol, irmão. É o único apelo que eu faço aqui ao vivo. Perfeito. Cara, eu tirando o meu time, né? É o time que eu mais acho foda do Brasil, é o Corinthians. Eu queria muito assistir um jogo lá em Itaquera. Então, quando eu for, te chamarei pra gente ir junto. Não, mas nós tem que ir numa época boa, senão tu vai ficar xingando o Yuri Alberto 90 minutos, aí é foda, moleque. Aí é complicado. Matheus Simões, tamo junto. Valeu, pô, prazer. Obrigadão, Bola. Valeu demais, cara. Valeu demais. Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer. Vamos te chamar de novo, com certeza. A gente vai atrapalhar teu dia aí de novo no momento. Estamos aí. Foi muito bom discorrer sobre esse disco, galera, com vocês. Fantástico. Escrevam ao Alcaparra e voltem sempre. Tamo junto. Até semana que vem. Beijo.